Miserável. Romanos, capítulo 7, versículo 25, diz o seguinte: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu leio essa passagem, Paulo deixa escrito, nós vemos um combate muito grande. Ele revela isso para nós, a natureza humana, a natureza adâmica. Um combate em que ele expressa que a lei, chama de lei, a lei do pecado e da morte. Louvado seja o nome de Jesus. E ele fala no versículo que miserável, que em outras palavras, maldito, homem que sou, desgraçado, referindo essa lei que combate constantemente contra Cristo em nós, nas nossas vidas. Fomos contaminados com o fruto de Adão e sabemos que no corpo físico não existe bem algum, mas a lei de Cristo, a graça que outrora foi manifestada na cruz, através do sacrifício, nos perdoou, nos purificou e nos condicionou, nos deu a condição de, pelo Espírito, mortificarmos essas obras. E combate contra nós para estarmos longe de Deus, se a servirmos, Porque é um combate constante. A Bíblia fala em Romanos as obras da carne. Em Gálatas 5, as obras da carne e os frutos do Espírito. Aqui em Romanos fala sobre a lei da vida, sobre a lei da morte. A vida está em Cristo, em sujeitar a Ele, na sua graça, na sua misericórdia. Mas o que eu quero falar dentro desse tema é sobre a dificuldade do homem estar firme na presença de Deus. A fidelidade é um dos frutos, em que o homem deve abundar, principalmente o homem de Deus, a mulher de Deus, mas o homem natural não compreende o que é isso. Por mais que alguns, por ter um caráter, se esforçam mais por manter a fidelidade. Quando a gente fala dessa luta da carne, que a gente expressa o seguinte, define da seguinte forma: luta da carne contra o espírito contra a carne. Eles se opõem. Essa batalha constante, muitas pessoas não compreendem. Por causa dessa guerra, por causa dessa luta constante na carne, é que muitas vezes somos provados para nós sermos aprovados, ou seja, sermos aprimorados ou entendermos de como mortificar a carne, principalmente em certos sentimentos de orgulho, de ódio, certos sentimentos que a gente vê que é maligno, que foi na natureza humana. E pessoas que têm dificuldade de ser fiel, pessoas que têm dificuldade de perdoar, pessoas que chegam a ser violentas, tomadas por espíritos malignos, por causa dessa natureza que a pessoa costuma não se esforçar para matá-la. Matar no sentido de sujeitar ao sacrifício de Jesus, a presença de Deus fluindo, buscando a presença de Deus em jejum, em oração, combate constante de renúncia
para não fazer a vontade do eu, da carne. E Paulo bem escreve em Romanos 7 essa batalha, né? Ele fala dessa lei que combate, que por mais que o homem ele queria fazer o bem que ele queria fazer, ele não fazia mais o mal, porque é constante essa luta. E há dificuldade grande, e um tem mais do que os outros, porque muitos não ligam para combater, acha normal o orgulho, acha normal eu fazer acepção com pessoas, acha normal odiar, acha normal querer até desejar matar pessoas, destruir pessoas, animais ou instituições. Isso tudo é da natureza corrompida humana, desse fruto de morte que habita em nós, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que Adão comeu e Eva. Então, a única forma de, estando no corpo, vivermos é subjugar a vontade da carne, que é contra Cristo, sujeitar ao Espírito. Sujeitar ao Espírito de Deus e pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus, mortificar as obras da carne. Ninguém, porém, que anda no seu ego, na sua vontade, longe de Deus, sem aceitar Jesus, sem se humilhar diante dele, dando evasão à carne, pode agradar a Deus. Então não é simples assim dizer Deus é o meu Deus e continuar dando lugar ao ódio, à vingança, a sentimentos que mais, aleluia, coloca o homem odiado diante das pessoas e diante de Deus. Porque Deus não se agrada dessa natureza fluindo como ela é. Já não existe bem algum em nós na carne. E ainda se dá evasão a ela, todo tipo de obra se pode praticar que afasta o homem de Deus, e muitas vezes quando o homem é ensinado, ele rejeita. Existem pessoas que rejeitam menos e pessoas que não rejeitam, mas pessoas que rejeitam mais ouvir essa verdade. Tem pessoas que estão tão em volta no pecado, tão entregue, que quando você fala, ele fica com ódio e rebate, porque ainda não entendeu ou não permite o Evangelho de Jesus Cristo fluir de maneira, aleluia, que o esclareça, para que ele comece a viver e não morrer na prática dos erros ou do pensamento, ou dos desejos da sua carne. É muito profunda essa passagem de Romanos, capítulo 7, e eu aconselho as pessoas a lerem e se dedicarem a essa leitura, estudarem essa leitura, porque se você andar no Espírito, você vive. Mas se você andar na carne, na sua vontade, você morrerá, porque Deus é responsável pela humanidade e Ele é o juiz. Assim como Ele é advogado e veio salvar, Ele não pode deixar a minha vida, a sua vida fluir em destruir pessoas sem que Ele dê um veredito, dê um juízo. Então, aconselha-se ao homem que sujeite a sua vontade à vontade de Deus. Comece lendo o livro de Gálatas, capítulo 5, as obras da carne e os frutos do Espírito, e você vai entender essa batalha a qual Paulo falara na sua carta aos Romanos, e você se esforçará para viver em novidade de vida e não na sua vontade, que mais destrói instituições, que mais destrói pessoas e a si próprio, impedindo a salvação quando se dá evasão. Que Deus abençoe, aplique a sua palavra em nossos corações. Toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.